Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais. Dando prosseguimento, então, vamos agora tentar apresentar o seguinte exemplo. Vamos considerar a seguinte equação derivada de y em relação a x menos y dividido por x igual a menos y elevado a expoente 2 dividido por x. Como que nós podemos observar? Como podemos observar, nós temos a equação de Bernoulli de grau n expressa como então, notoriamente, nós temos n igual a 2, indicando equação diferencial de Bernoulli de grau 2, n igual a 2. Então, nós temos ainda P de x igual a menos 1 dividido por x e Q de x igual a menos 1 dividido por x. Também temos essas características aqui. Muito bem, então o W, aqui o W dependente de y é igual a y elevado a 1 menos n. Como n é igual a 2, o W é igual a y 1 menos 2 no expoente e y igual a menos 1. Muito bem, então a derivada de W em relação a y é a derivada em relação a y, o operador de derivada em relação a y aplicado sobre y elevado a expoente menos 1. Isso é menos 1, menos 1, menos 1, que é igual a menos 1, y elevado a menos 2. Pois bem, então, e mais um pequeno detalhe que não podemos jamais esquecer é que y depende de x. Então, aqui derivada de y em relação a x. Então, nós temos menos 1, y elevado a menos 2 e derivada de y em relação a x. Muito bem. Isso significa que a derivada de y em relação a x é igual a menos 1, y elevado a 2, derivada de w em relação a y, reposicionando estes termos no outro lado da igualdade. Muito bem, então agora nós vamos multiplicar em ambos os lados da igualdade por y elevado a menos 2. Como que nós vamos fazer?
Então, aqui antes, vamos substituir derivada de y em relação a x por menos 1y elevado a 2 derivada de w em relação a y menos como que nós vamos escrever? Y dividido por y dividido por x, então nós temos menos y. É óbvio que y pode ser reescrito de que forma? Antes, então vamos fazer a seguinte observação, é de que esse termo pode ser reescrito assim: w é igual a y elevado a menos 1, isso implica que y é igual a w elevado a menos 1. Então, nesse caso, certo, vamos melhor analisar. Vamos multiplicar por y elevado a menos 2 em ambos os lados da igualdade nesta expressão, nesta equação diferencial. Então, y elevado a menos 2, derivada de y em relação a x, menos y elevado a menos 2y dividido por x igual a menos y elevado a menos 2 multiplicado por y elevado a 2 dividido por x. Isso é, então, y elevado a menos 2, derivada de y em relação a x. Aqui nós temos menos y elevado a menos 1 dividido por x. E aqui nós temos menos 1 dividido por x. Agora sim podemos fazer tranquilamente as substituições. Aqui nós temos que y menos 2 derivada de y em relação a x é igual a menos 1 dw dy. Então substituiremos tranquilamente nesta expressão a qual nós submetemos a multiplicação em ambos os lados da igualdade por y elevado a menos 2. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.